Olá pessoal, no Que História é essa de hoje eu vou falar sobre as civilizações do Oriente Próximo. Elas também podem ser chamadas de civilizações hidráulicas, vai depender de como o seu material vai falar sobre elas, tá bom? Nessas civilizações a gente vai falar sobre Mesopotâmia e Egito, mas tem que falar um pouquinho sobre o que acontecia antes, ali na pré-história, na Era do Bronze. Por isso que eu dividi essa aula em duas partes, para que não ficasse tão longa e tão maçante, porque é um conteúdo um pouquinho mais chatinho, né? A maioria não gosta muito dessa história muito antiga. Então vamos lá. Preciso falar para vocês sobre a Era do Bronze, que ela aconteceu aqui na Idade dos Metais, certo? Na pré-história, na Revolução do Neolítico, e nesse período já teve a Revolução Agrícola. O homem já planta a sua própria comida, o homem já cuida dos animais, então a vida dele já começa a mudar. E nessa Idade dos Metais vai surgir muito forte a criação ou a utilização da metalurgia e principalmente do bronze, né? Daí então esse nome, a Era do Bronze. O bronze, ele é a mistura de dois metais muito comuns na época no solo, né? No solo dessas regiões, que era o cobre e o estanho. E o cobre era muito mole para se trabalhar, o estanho era muito duro. Quando se juntou os dois, surge o bronze. E aí vai ter uma modificação na população, né? Vai ter uma modificação na sociedade. Em relação aos ornamentos que eles começaram a fazer com esse bronze, era um processo meio que de orgulho, de exibicionismo. O homem da pré-história, ele começa a se exibir por toda a habilidade que ele tem em trabalhar esse metal, em fazer coisas novas, coisas mais bonitas. O que realmente é interessante nesse período são as ferramentas e os utensílios, porque isso é que vai modificar a história. Com as novas ferramentas e com as novas armas e utensílios, a agricultura vai ficar melhor. O ataque a outros grupos garante melhores resultados, então o povo que ataca tem mais chance de sobrevivência, e isso vai fazer com que a população aumente. Porque com a maior produção agrícola tem mais comida, as pessoas não morrem de fome. Quando tenho as melhores armas, capacetes, escudos, então eu tenho as melhores proteções, eu também tenho a menor chance de que o meu grupo morra em batalha. E isso vai fazendo então com que a população aumente cada vez mais, certo? E aí a gente vai ter então um processo de modificação. As primeiras aldeias que se tinha lá na pré-história, elas vão ter uma vida básica, uma vida simples, sempre aqui na beira do rio, porque o rio vai ser fundamental, daí o nome então de civilizações hidráulicas, e eles vivem aqui de modo básico, tá vendo? Poucas pessoas, poucas casas. Já os materiais, né, as ferramentas de metal, a criação, a domesticação de animal, e assim eles vivem. Conforme a população vai aumentando, surge a necessidade de juntar as outras aldeias, porque elas não dão conta de plantar o suficiente, de trabalhar o suficiente. E aí, essa fusão, essa junção das aldeias vai fazer com que surjam as primeiras cidades. Tá? Essas fusões, essas uniões, elas às vezes poderiam acontecer em acordo. Um grupo faz acordo de se unir ao outro porque é mais interessante socialmente, na questão econômica de produção, e em alguns casos vai ser questão mesmo de guerra. Vai ser declarado guerra contra outro grupo, e aí o vencedor então acaba anexando essa terra para si. Quanto mais terra, mais espaço para plantar. Quanto mais pessoas, mais gente para plantar. E quanto mais terra e mais pessoas, mais alimento. Quanto mais alimento, mais pessoas. Então a gente entra aí em um ciclo quase que infinito nesse processo de plantação e agricultura, ok? Vamos ter a mudança, então, daquelas primeiras aldeias básicas para as primeiras cidades. Sempre aqui, como foi dito, às margens de algum rio importante. No caso da Mesopotâmia, a gente está falando de 2 rios específicos, mas a gente tem aqui, ó, a cidade toda muito próxima, a água muito importante para essa vida, as plantações ali muito perto, os animais sendo criados muito próximos.
Mas olha já a quantidade de pessoas que eu tenho aqui. Então a vida já está muito diferente, já vou precisar de algumas organizações. Essas primeiras cidades que vão surgir, elas vão surgir numa região chamada Crescente Fértil, que é uma região que tem esse nome porque ele tem o formato de lua crescente, né? E fica numa região extremamente fértil. E no caso da Mesopotâmia, como a gente pode ver aqui, ela está entre os rios Tigre e Eufrates. Mas o assunto da próxima aula, que como eu disse, vai ser o Egito Antigo, porque o Egito também faz parte aqui da Mesopotâmia, tá? Então, quando você ouvir falar aí de Crescente Fértil, você vai falar, será que eu já estudei? Já. Se você estudou Mesopotâmia e se estudou Egito, você já conhece esse assunto. Então, vamos conhecer aí a Mesopotâmia. Mesopotâmia vem do grego, Mesopotamos. Meso seria algo entre, no meio, e potamos, rio. Então, Mesopotâmia seria a região que fica entre rios, nesse caso muito específico, né? Entre os rios Tigre e Eufrates. Então, tem essa parte aqui avermelhada. É em toda essa região que surge o povo da Mesopotâmia. Vão ser vários povos. Então, quando se fala de Mesopotâmia, se fala de civilizações, diversas civilizações, tá? Aí a gente vai ter aqui a civilização assíria, a gente vai ter a civilização acádia, a gente vai ter os babilônicos, os sumérios, e cada grupo vai invadir a região, vai dominar a região e vai viver de uma forma diferente. Todas essas cidades estão aqui na beira do rio, como você pode ver. As mais famosas da época eram Ur, Uruk e Nínive. E o rio também era utilizado como fonte de comércio, porque eles tinham alguns barcos à vela, jogavam esse barquinho no rio e através do rio eles chegavam em todas as outras cidades que eles precisavam. Então isso facilitava muito o comércio, tá? Além do comércio, o rio ele era utilizado de forma inteligente. A própria cheia natural do rio fazia a umidificação do solo. Então aqui eu tenho o rio no seu formato normal, né, na sua quantidade de água normal, e aqui eu tenho o rio mais cheio, depois de chuvas, depois do derretimento dos gelos do hemisfério norte, esse rio vai aumentar de quantidade. Beleza, ó, como tá aqui, que todo ano tem algumas épocas que esse rio transborda, o rio Tigre e o rio Eufrates transbordavam e eles inundavam as margens. Aqui embaixo, na beira, no solo do rio, tinham detritos, chamado humus. E esses humus, eles subiam, né? Quando tinha esse processo de inundação, de enchente, esse detrito subia e ele acabava ficando aqui no solo, na margem do rio. E essa margem acabava sendo fertilizada pelo humus. O humus é um fertilizante natural e isso favorecia o crescimento da alimentação, da agricultura. É claro, precisa ser plantado, né? Não é esperar que nasça sozinho, porque não nascia. Então aqui a gente tem uma representação, ó, os diques, né, os canais de irrigação levando a água para onde precisa, levando a água para os reservatórios, e era assim que eles trabalhavam, barquinhos simples, mas que ajudava no comércio, ok? Dentro da Mesopotâmia também, a gente vai ter o povo sumério, que eles foram extremamente importantes. E eles criaram um tipo de escrita, o primeiro tipo de escrita que se tem registro, que é a escrita cuneiforme. E essa escrita, ela era feita com uma cunha. Ia lá no barro, raspava esse barro e formava as letras. Então a gente tem aí, ó, de um lado, né, uma tábua de argila, endurecida, claro, a princípio quando ela foi feita ela ainda estava amolecida, e do outro lado a gente tem os significados. A gente tem aí a letra A, B, C, então esse é o alfabeto sumério, um dos primeiros que se tem registros, tá? E aí, por que se inventa um tipo de escrita então? Por que é necessário a escrita? Bom, nesse período, a gente já tem uma produção muito grande de coisas e o rei precisava ter o controle. Essa escrita, então, ela vai ser necessária para registrar a produção, para registrar os tributos que foram pagos, se a pessoa produziu tudo que precisava, porque todo mundo tem uma função, né? As pessoas que vivem nessas cidades, elas têm obrigações a cumprir.
É o trabalho coletivo e é obrigatório. Então, para ter o controle de quem está fazendo, de quem não está fazendo, surge a necessidade, então, de um tipo de registro, tá? A gente está falando que os sumérios fizeram isso. E aos poucos, os outros povos que viviam ali foram aprendendo também. É importante falar que essas cidades que foram ditas ali, Ur, Uruk, Nínive, Assur, enfim, elas eram cidades-estados. Isso quer dizer que elas eram independentes uma da outra. Cada cidade tinha um rei, cada cidade tinha suas regras, cada cidade tinha a sua organização, certo? E por isso, então, cidade-estado. Elas viviam perto, elas trocavam informação, elas trocavam produtos, mas cada uma tinha o seu tipo de organização. Junto com essa escrita para registrar, né, os produtos, as produções e afins, surge um código de lei, que é o Código de Hammurabi, também pelos sumérios, né? Então, o sexto rei da civilização suméria foi o Hammurabi, e ele criou um código de leis de 282 leis. Nessas leis vão ter conjuntos de normas e de penalidades. Para cada crime que você comete, tem uma punição. E essas leis, elas são baseadas na lei de Talião. A lei de Talião diz que é olho por olho, dente por dente, ou seja, aqui se faz, aqui se paga, tá? Então, a gente tem a imagem aqui. Essas letrinhas que vocês estão vendo em escrita cuneiforme, elas estão aqui, nessa pedra raspadinha. Elas foram raspadas nessa pedra. E essa imagem que está aqui, ela também é essa representada aqui. E o que ela representa? Ela representa o rei Hammurabi recebendo as escrituras de um deus. Ele vai dizer então que quem deu essas regras para ele, quem ditou essas regras para ele, foi um dos deuses que eles acreditavam. Olha, isso aqui eu estou falando de 1800 anos antes de Cristo. O Código de Hammurabi ele foi feito ali por volta de 1770 a.C. Mas ele já vem ali com diversas regras. E aí eu vou falar aqui para vocês duas, tá? Que eu achei interessante para citar. Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou da corte onde vivia o rei, ele será condenado à morte. Mas aquele que recebeu o produto do roubo também será condenado à morte. Então não morre só aquele que roubou. Aquele receptor, aquele que recebeu o produto lá roubado, ele também vai ser condenado à morte. Isso é julgado, tá? Não é o próprio vizinho que viu e vai lá fazer, não. Tem todo um julgamento que vai ser aí em cima. A outra é, se uma pessoa arrombar uma casa, deverá ser condenado à morte na parte da frente do local que ele arrombou, e ali também ele será enterrado. Já pensou? Você ter um defunto na frente da sua casa? Eu que não ia querer morar aí de jeito nenhum, mas era o costume da época, né? Então, lembrando, no Código de Hammurabi existia um julgamento. O rei descobria, chegava até o rei todos os fatos, e aí o rei julgava qual era a punição, se ele realmente tinha sido criminoso, se ele realmente tinha cometido o crime. Caso fosse confirmado, a maioria das penas falavam sobre pena de morte, ok? Por isso ali o olho por olho, dente por dente. Você cometeu algo, você vai pagar com a própria vida. Falando então dos costumes e de como as coisas funcionavam, vem aqui a parte final para mostrar para vocês como era a sociedade da Mesopotâmia, né? Esses povos mesopotâmicos que viviam. A gente tem no topo da sociedade, como figura mais importante, o rei, que administrava a sua cidade. Como eu disse, cada cidade vai ter o seu próprio rei. Abaixo do rei tem os militares. E os militares são importantes por quê? Porque eles tinham a função de defender o território e entrar em guerra com outros grupos para aumentar mais o nosso território, né? Se a gente precisa de mais terra para plantar, fica aí a função para os militares. Os sacerdotes são muito importantes porque eles são a ligação do povo com os deuses. Então o sacerdote é que tem a função de orientar, receber as ordens divinas e passar para o povo.
Os comerciantes, que são aqueles que vão entrar nos barquinhos e navegar no rio trocando o produto, porque nesse período não tem moeda, né? Não tem dinheiro. Então, como é o comércio? Troca-se um produto por outro produto, troca-se um animal por outro animal. Então, eles vão de cidade em cidade fazendo essas trocas, tá? Os artesãos, que são os responsáveis pela produção de tudo que vai ser utilizado na cidade, todos os utensílios e os itens. E lá embaixo, onde mais me incomoda, estão os camponeses, porque eu não concordo que os camponeses precisam ficar nessa parte tão lá embaixo. O camponês produz a comida. Sem comida, nenhum desses outros sobrevivem. Então, os camponeses deveriam ser mais valorizados. Conforme vocês forem estudando sobre outras sociedades, vocês vão perceber que os camponeses estão sempre lá embaixo. E isso me incomoda demais, porque o trabalho braçal, ele nunca foi valorizado e assim não é até hoje. E para finalizar, nós temos os escravos, que eram normalmente prisioneiros de guerra, que entre disputas, né, de tribo contra outra tribo, os prisioneiros acabavam se tornando escravos. Ou aquele que tinha dívida e não conseguia pagar a sua dívida também poderia se tornar um escravo para pagar aquilo que ele devia para quem ele pegou o empréstimo. Ah, professora, mas não tem dinheiro. O que ele pegou emprestado? Ele pegou sementes, ele pegou grãos para plantar comida e ele não conseguiu plantar o suficiente para ele e para o outro. Ele pegou argila para fazer pote, ele não conseguiu fazer os potes, ele perdeu seus produtos, certo? E aí vai fazer com que ele se torne escravo. Aqui é um resuminho básico sobre a civilização mesopotâmica, como eu falei, não dá para passar muita coisa, senão fica muito pesado. Na próxima aula a gente se encontra para falar de Egito Antigo, certo? E a gente se vê até lá. Um beijo para vocês!